traição e pelo assassinato, né? Então, é preciso que nós, em vista da questão da Páscoa, que foi a libertação, libertarmos-nos de alguma coisa que seja, né? O que o Cristo trouxe que vem de encontro a esse nosso desejo de felicidade? Que tipo de libertação nós precisamos ter dentro de nós para alcançar esse estado da alma? Essa é a pergunta que todos nós fazemos a nós mesmos o tempo todo. Então, talvez seja interessante que essa imagem do Cristo, né, crucificado, com essa imagem sisuda, que na verdade é uma figura que trazemos como referência do cristianismo, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa muito alegre e feliz, ela é fútil. Se tem uma pessoa que transmite alegria e tem um comportamento diferenciado desse, que tipo de cristão é esse, né? Se cobra muito uma sisudez, uma coisa séria, fechada, compenetrada, o tempo todo. E, na verdade, Jesus Cristo foi um homem feliz, porque ele conseguiu concluir a sua missão com dignidade. Certamente conseguiria concluir, porque era um espírito perfeito, mas ele morreu feliz, porque deixou para a humanidade a mensagem que ele tinha trazido. Então, quem sabe se nós não olhássemos nos púlpitos das igrejas uma imagem como essa, né? Em que aqui nós retratamos o Messias e aqui nós, a humanidade. Porque nós somos muito infantis ainda. Não conseguimos entender de verdade. O Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Como que isso me felicidade para mim? Se eu não compreendo ainda as questões do perdão, da dignidade, da honestidade, num mundo em que realmente a gente é testado a todo momento. Por isso nós somos crianças. Nós somos filhos de um pai cujo irmão mais velho nos carrega pelas mãos, ainda revoltados, ainda confusos, ainda buscando a felicidade em outros cantos. Quando ele, nosso irmão mais velho, disse, venha comigo. O meu fardo é leve, o meu jugo é leve. Venha comigo. Você vai ver que comigo as coisas vão ter um outro sentido. A vida vai ter um outro sentido, né? Então, eu trouxe para ilustrar essa visão da questão da busca pela felicidade através de Jesus Cristo, que se diz o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele, e como ser feliz sem entender que Deus é o nosso Pai, que esta força maior que governa o universo é a nossa referência. Como nos entender maior do que tudo isso? Simplesmente pelo orgulho. Então, a história de muitas outras que Jesus Cristo contou na época, ele trouxe a parábola do filho pródigo. Alguns já conhecem essa história. Todos conhecem? O senhor conhece, né? Mas algumas pessoas não conhecem. Como eu sou um cara muito chato, eu vou contar tudo de novo. Tá bom? Só para aqueles que não conhecem ainda, tá bom? Então, um homem tinha 2 filhos, né? Tinha um filho que resolveu pedir ao pai a sua herança, que era de direito, porque era um homem muito rico, né? Tinha lá as fazendas dele. Disse, pai, eu quero a minha parte da herança adiantada, porque eu vou viver minha vida, eu vou viver o mundo. Eu não quero ficar aqui trabalhando. O pai, muito compreensivo, falou, tudo bem, filho, não tem problema. Deu para ele uma grande quantia de dinheiro relativa à parte dele, de todos os bens. O outro irmão não concordava com aquela atitude, mas ia dizer o quê, né? Permaneceu com o pai, um deles, e o outro foi com todo aquele dinheiro para o mundo. E aí o mundo, para quem tem dinheiro, é bom, né? A gente busca, através do prazer que o mundo nos proporciona, a felicidade tão almejada. E a gente até pensa que é feliz
pelo prazer que alcança com o dinheiro. Mas chega um momento em que o dinheiro já não nos traz mais novidade alguma e fica o vazio, onde está a felicidade. Né? Não querendo dizer mal do dinheiro, não é isso que eu estou falando, gente. Eu acho que a abundância, viver a abundância com dignidade, é fazer bom uso do dinheiro que se adquire, através do trabalho digno, né? Através da herança. Não importa. Dinheiro não é pecado, não é coisa ruim, nada disso. Mas a história desse filho pródigo foi essa. Ele buscou nos prazeres que o dinheiro poderia dar para ele, a felicidade. Então ele saiu para o mundo, o dinheiro acabou. Era uma época em que não tinha muito trabalho. Ele teve que se empregar junto a um fazendeiro avaro da região, que fazia com que ele trabalhasse muito e se alimentasse dos restos que os porcos deixavam. Então ele vivia ao redor dos porcos, sem um tostão no bolso, trabalhando e comendo o que sobrava dos porcos. Olha que interessante isso. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, gente? Então, o que acontece? Ele pensa, meu pai nunca trataria um funcionário dele desse jeito. Lá eu era feliz e não sabia. Sabe de uma coisa? Meu pai jamais vai me negar trabalho. Eu vou pedir trabalho ao meu pai. Pelo menos eu não vou comer resto de porco. Então o que ele faz? Ele retorna à fazenda do pai. Pai, por favor, eu estou aqui humilhado pelo mundo e quero te pedir trabalho. Um cantinho que seja. O pai ficou tão feliz com a chegada do filho pródigo, né, que chamou os empregados, mandou matar 2 bois, fazer uma grande festa para o filho. Alegre, feliz, porque o filho tinha ressurgido das cinzas. Qual o pai que não quer, mesmo que o filho siga o caminho da criminalidade, das drogas, o que for? De repente, pai, eu descobri que aquilo tudo era uma ilusão. O senhor pode me ajudar a reencontrar o meu caminho na vida? Qual de nós aqui, pais e mães, não estenderia a mão para o filho? Né? E aquele homem fez igual. Só que o outro filho, que foi o fiel, ficou lá com ele esses anos todos, buscou o pai e falou assim, não é justo. Eu estive com você todos esses anos aqui, o meu irmão saiu com o dinheiro que lhe devia para o mundo, volta e você dá uma festa para ele que você nunca me deu. E ele volta para o filho, mas filho, o seu irmão estava perdido no mundo. Não é motivo para nós comemorarmos? Tudo que eu tenho é seu. Você não precisa reclamar absolutamente nada, tudo que eu tenho é seu. Você quer uma festa, a gente dá uma festa. Não, não é isso, eu não acho justo. Quantos de nós aqui acha justo a atitude do pai? Levanta a mão quem acha justo a atitude do pai de dar a festa para o filho que retornou. Mas se nós fôssemos o filho que tinha ficado esses anos todos ajudando o pai a conservar aquela herança. Aí chega o irmão malandro, que pegou o dinheiro todo, foi para o mundo, curtiu tudo e voltou. E ganhou uma festa. Se eu fosse o filho, qual de nós, levante a mão por favor, concorda com a atitude do irmão que ficou? Né? Gente, nós somos seres humanos, né? Isso. Hã? Pô, acho que ele foi desigual nessa história ou não? O que vocês acham? Pô, o cara ficou anos e anos ali, o filho só curtindo, pá, os clubes da época, né? Tum, lá na época dos caras de turbante, enfim. Pô, e o cara lá trabalhando, junto com o pai, aquela coisa. De repente o irmão chega do nada, pô, pai, desculpa aí. Devia ser carioca, né? Esse moleque, é possível. Malandro, escorregadinho, né? Aí, pai, pô, pai, quebra essa aí, pô. Né? Aquela malandragem toda. E o pai caiu na lábia. Agora a questão é, o filho voltou porque se arrependeu e de fato voltou com humilhado pelo mundo, ou ele voltou querendo se aproveitar de uma situação? Conta a história, segundo Jesus Cristo, a parábola do filho pródigo, que ele voltou arrependido, profundamente arrependido e renovado.
entendendo sim que ali era a felicidade que ele tanto procurava. Essa foi o espírito daquela criatura quando retornou à casa do pai em busca de trabalho. Ele não foi buscar dinheiro, ele não foi buscar a posição de filho. Ele falou, pai, me dá trabalho, eu quero trabalhar para você, pelo menos eu não vou comer resto de porco. Ele não requereu a posição de filho, né? Ele voltou como um pedinte. Não é assim? Então é uma história muito, muito significativa que nos causa muitas reflexões. Esse pai, se comparado a Deus, e o filho pródigo, o fiel, comparado a nós. O universo é a casa, nas riquezas que nos proporciona a terra para se viver, para se plantar, para se colher, né? O renascer, as coisas que o mundo nos dá, né? Esse mundo inteiro rico de coisas, né? Então, quem de nós se enquadra como filho pródigo? Que foi? Talvez ela não voltou, ainda está curtindo as coisas que a materialidade do mundo nos dá, curtindo os prazeres que a materialidade nos dá. E quantos de nós estamos fiéis, mas reticentes, porque não temos coragem de assumir uma postura de busca por algo melhor, estamos ali porque é mais seguro. Não é porque eu sou bonzinho, não, estou ali perto do coroa porque aqui eu me sinto seguro, não vou perder nunca aqui. Ou estou aqui porque eu amo meu pai, eu quero cuidar dele. Então são coisas que vêm de dentro da gente para fora. É sentimento, não é posicionamento verbal, não é filosofia, é o que se sente. É o que se sente. Não é assim? Então é importante a gente ter esse diferencial do que a gente sente e do que a gente fala que sente. Porque o que a gente sente é o que a gente sente, acabou. Não adianta, não vai enganar ninguém. Pode enganar muitas pessoas, mas a Deus nunca. E nem a nós mesmos. Né? Então, a busca dos dois era a felicidade. E nessa história nós encontramos... Olha que bonitinho, né? As criancinhas abraçadinhas, curtindo lá o rapaz aqui, né? Fazendo a caridade, cuidando dos menorzinhos. Então, nesse contexto do pai pródigo, do filho pródigo, nós encontramos 3 itens fundamentais aqui para a gente conversar sobre o assunto, né? Sobre a felicidade. A felicidade, em primeiro lugar, ela não consiste em ter coisas, mas ser. Ah, mas como assim, Alexandre? Que história é essa? Então, esse primeiro ponto nos fala o seguinte. Deixa eu buscar minha cola aqui. Na parábola mencionada, ambos os filhos, o pródigo no início e o fiel em toda a história, possuem bens na casa do pai. Ok? Mas sentem-se infelizes, incompletos. Através da perda e da dor, o pródigo se transforma e, retornando ao pai, assume outra postura. Ele agora é feliz, consciente de sua felicidade. Então a gente percebe o quê? Que eu sou, muitas vezes, o que eu preciso ser para ter. A sociedade é hipócrita. A minha vocação é cuidar de animais, mas onde eu vivo não tem muito campo. Então eu vou ser médico. E para ser médico eu preciso ser assim, assim, assim e assado. Então eu deixo de ser o que eu sou para ser o que eu preciso ser para ter. E o engraçado é que papai e mamãe ensinam a gente isso. Meu filho, você vai trabalhar com planta? Tá louco? Vai ganhar miséria para o resto da vida, vai passar fome. Ah, pai, eu quero ser artista. Artista, vai passar fome, rapaz. Fazer um teatrinho aqui, outro ali. Você tem que ser um advogado, você tem que ser um médico, você tem que ser... Né? Você precisa ser uma pessoa importante. Olha como a cultura nossa está enraizada no ser para ter.
valores invertidos. Quantos de nós somos infelizes porque precisamos ser para ter alguma coisa? Talvez se nós fôssemos o que fôssemos, seguíssemos o nosso caminho por amor e vocação, talvez tivéssemos muito mais do que tivemos de ser para ter aquilo que nos disseram que era bom. Mas o que é bom, enfim? O que é bom é ser feliz. E não se consegue ser feliz fazendo aquilo que não se gosta. Por isso nós encontramos médicos matando pessoas, advogados de porta de cadeia. Não que os prisioneiros não mereçam um advogado, mas trabalham, né, para sustentar aquele comércio ali. Né? Nós conhecemos muitos administradores que roubam dinheiro da empresa. Nós conhecemos políticos que vão ganhar dinheiro às custas dos impostos do povo. Nós conhecemos muitos falsos religiosos que se aproveitam da inocência dos seus seguidores. Nós conhecemos milhões e milhões de pessoas que buscam ser alguma coisa para ter alguma coisa. Por quê? Porque ter para a gente ainda é muito importante. Como o filho pródigo pensava naquele momento. Eu preciso ter o meu dinheiro para que eu possa curtir a minha felicidade, que eu imagino estar nos prazeres que o mundo pode me oferecer. O que eu sou feliz aqui dentro desse monte de boi ali, um monte de vegetação, aí planta, colhe, sol na minha cabeça. Eu sou feliz aqui? Não, eu vou curtir as coisas do mundo. Não é assim que a gente pensa? Hã? E o que acontece? A gente vai para o mundo. A gente vai para o mundo, a gente aposta no mundo. E o que o mundo tem a nos oferecer? O que o dinheiro pode comprar. Alguém não concorda com o que eu estou falando? Se não concordar, fica quieto, por favor. Não tem problema aqui. Enfim, então nós estamos buscando sempre essas questões. Né? No item segundo, está no aqui e no agora. Né? Então a gente volta à história que diz o seguinte: o filho pródigo foi procurar a felicidade fora, nas coisas exteriores. Depois descobre que ela sempre esteve na casa do pai, no aqui e o agora. Quantos de nós não fazemos assim? Porém, aos que ficam em casa como filho fiel. Contudo, esse filho não ficou por sentir-se completo, pois tem necessidade de uma festa. Não compreende que estar com o seu pai já é uma festa. O Pai, Deus, não está no aqui e no agora. Ele não saiu de casa, talvez por medo, por apego, mas com certeza não ficou por consciência de que ali era o melhor lugar. Existem passagens que Jesus Cristo faz menção a essa questão do aqui e do agora. Por exemplo, ele diz assim: porque onde estiver o teu coração, de onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ele diz também: olhai os lírios do campo, não trabalham, nem fiam, mas ainda assim Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. O aqui ou agora. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois a cada dia já basta o seu mal. Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha que lindo. O aqui e o agora. As crianças, os lírios do campo, possuem em comum o quê? A autenticidade, a presença. Né? São os que são o que são, estão onde estão. A criança chora quando está triste e sorri quando está contente. Não é verdade? Não é verdade? Ele está dormindo. Por que está dormindo? Está doutorzinho? Isso é uma congruência, isso é harmonia. Né? Depois que crescem, é que as crianças aprendem a dizer não quando quer dizer sim. Não é?
e dizer sim quando não querem, quando querem dizer não. Não é assim? As crianças crescem. Nós crescemos, né? E aprendemos a ser hipócritas, a viver uma falsa realidade. Então, já por fim, o terceiro item, baseado na história, felicidade e harmonia. Felicidade e harmonia. Que diz o seguinte: o filho pródigo chega a este ponto ao final da parábola, quando resolve entregar-se ao pai para que este faça dele o que achar justo. Reconhece no pai o poder maior, a sabedoria, o amor e a justiça. Assim também nós, quando a vida apresentar-nos um revés, nós devemos nos resignar com a alegria daqueles que lutam com dignidade. Não é? Então, a felicidade está na harmonia dos fatos. Quantas coisas acontecem em nossas vidas que a gente se rebela contra aquilo de uma forma animalesca, causando consequências danosas para a nossa própria economia pessoal. Se aborrece e cria rancores e mágoas para o resto da vida, talvez para outras vidas também, sem dar o movimento de harmonização das forças. Nós somos escravos desses sentimentos. Escravos desse sentimento. Por mais que a gente ignore essa problemática e siga caminhando pela vida em busca da tal felicidade, esse sentimento está como pulsando dentro da gente. A todo momento que a gente se sente feliz, a gente se sente incompleto, porque alguma coisa precisa ser resolvida. Mas nós preferimos o afastamento do problema e seguir por outro caminho do que resolvê-lo. Mas só que nossa intimidade, o que vigora, é o que sentimos, e não o que falamos, o que damos a entender. Então, se nós não fizermos o primeiro movimento em direção às nossas problemáticas, às nossas encrencas, mesmo que doa, mesmo que se discuta, mesmo que chore, que brigue, que reclame, é um primeiro movimento. Depois vai haver um segundo movimento. O choro vai ser menor, as lamentações vão ser menor, as acusações vão ser menor. Um terceiro movimento de solução. O entendimento da inferioridade do outro, o outro entendendo a sua própria inferioridade, e aí a harmonia, e aí a felicidade. E aí as correntes quebram. E eu consigo, de fato, caminhar com leveza para frente e para o alto. Não adianta. Quantos outros espíritos chegaram a uma evolução X e tiveram que retornar para rever certos compromissos que deixaram para trás? Conta-se uma história muito bonita que na época de Jesus, dois amigos, fiéis amigos, um disse para o outro, falou assim: eu confio no Cristo, Ele é o Messias. O outro: você é louco. Claro que não é. Esse cara é um alucinado. Vamos fazer então um trato aqui. Era dracmas as moedas da época, né? Tome essas dracmas, 3 dracmas na sua mão. A vida é eterna. O dia que nós nos reencontrarmos, nós vamos nos reconhecer pelas dracmas que você me apresentar, ou eu a você. E assim eles fizeram. Centenas de anos depois, numa mesa mediúnica, quem se apresenta? Um espírito anônimo, que vira para o doutrinador, um homem íntegro, um homem trabalhador, um missionário. Diz assim: amigo, você lembra de mim? Como lembrar de tantas vidas que passaram pela nossa história? Não lembro de você, pois a sua consciência vai fazer te lembrar. Estenda a sua mão. Eu vou depositar em sua mão agora 3 dracmas. Aquilo soou como um badalar no peito daquele doutrinador. Ele não entendia de onde vinha aquilo, até que o mentor, após esse espírito ir, lhe contou a história. Este é um amigo que se reencontrou
no caminho do Messias, que um dia você o disse que era, mas ele não acreditou. Mas ele saiu daquela decisões contrárias com o coração limpo, aguardando o companheiro retornar à caminhada junto ao Cristo. E assim é a vida. Nós não precisamos lutar contra os nossos companheiros de caminhada, porque nós lutamos por... Sabe por que nós não lutamos? Contra o pai, contra o filho, contra o amigo, contra A, B ou C? Porque nós nos achamos... desculpa. Esqueci. Porque nós nos achamos melhor do que eles. Meu filho não sabe de nada, quem sabe sou eu. Meu pai é um velho de outra geração, não sabe nada, quem sabe sou eu. Meu amigo é um ignorante, trabalha lá capinando. Eu sei das coisas, porque eu sou advogado. O outro, pobre advogado, conhece tanto de lei, mas não tem nada de sentimento. O médico diz, você tem um câncer. O outro diz, como é que o senhor sabe? Eu fiz os exames. Talvez tenha. Porque é médico, fez os exames, mas talvez não. Então nós vamos criando problemáticas na nossa vida, por quê? Porque nós não respeitamos o outro como ele é. Simples assim. Vamos continuar criando problemas, até que a gente entenda, em definitivo, que a nossa felicidade gira em torno da introspecção, da busca do eu verdadeiro. Porque eu tenho muitas coisas para resolver, porque eu não vou conseguir resolver o problema do outro. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Porque quando eu for melhor do que alguém, eu vou respeitar o outro. Como Cristo fez com a humanidade. Respeitou cada um daquelas criaturas que ali estavam. Então aí vem aquela questão, no Livro dos Espíritos diz que a felicidade não é desse mundo. Né? Então diz assim, não pertence, é verdade que a felicidade não é desse mundo. Né? Aqui. Não pertence ao mundo material, a felicidade. Mas ao espiritual. Nosso engano está em pensar que o mundo espiritual é algo inefável, longínquo, que nos aguarda após a morte. Mas, se nós somos espíritos, o mundo espiritual somos nós. Caiu um lenço aí? Não. Só podia ser o Maurício mesmo. Cadê? O mundo espiritual somos nós, mesmo estando encarnados. Nós somos espíritos imortais. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Por que ele disse isso aqui? Porque nós somos seres imortais. Nós vivemos a realidade da alma na nossa intimidade. O corpo é uma casca. O dia que nós entendermos isso, vamos entender que a felicidade real está em atender as necessidades da alma, que é eterna, e não do corpo, que é temporário. A felicidade, o reino, pertence ao mundo essencial e não à aparência. Começa em nós, no nosso coração de espíritos imortais, e é constituída não de benefícios exteriores, mas de como vemos o mundo. Se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado, mas se estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Em Mateus. Então, só para que a gente lembre de algumas pessoas que foram felizes na vida, na terra, na carne. Lembremos então da felicidade de Francisco de Assis, por exemplo, conquistada na humildade, na pobreza e no serviço ao próximo. O santo da humildade era moço rico, mas vivia amargurado na riqueza que possuía. Só encontrou a paz depois que se entregou à riqueza do espírito. Não nos esqueçamos também de Paulo de Tarso, cujo fã número 1 está aqui, Luigi, que na condição de poderoso Saulo era infeliz.
mas voltou a viver após a célebre encontro em Damasco a felicidade pessoal. Temos o Mahatma Gandhi, que encontrou a sua felicidade lutando pela paz. Temos a Madre Teresa de Calcutá, temos a Irmã Dulce. Apesar dos inúmeros padecimentos que sofreram, conseguiram encontrar a felicidade, na felicidade que podiam proporcionar aos desvalidos do caminho. Como podemos esquecer desse aqui, do Chico Xavier? Eterna alegria de servir. Quantas mãos beijaram as suas e ele retribuiu com o mesmo beijo, ao ponto de suas mãos ficarem carne vivas depois de 300, 400 beijos por noite. E era feliz. E morreu sereno, feliz. Divaldo Franco, outro exemplo de felicidade por servir, diz-nos: quando nós começarmos a tornar a terra digna de viver, o reino de Deus estará entre nós. E muitos outros anônimos, como Adriene, por exemplo, pessoas felizes mundo afora, Marlene, Lua, Maurício, tá com papai e mamãe aí. O Luiz não, escolheu para torcer pelo Cruzeiro aí, não conseguiu ser feliz de jeito nenhum. Né, Luiz? Pobrezinho. Besteira. Então, nós temos então o convite. O convite é para acolhermos a boa nova, o Evangelho, e sermos felizes. Não é fácil ser feliz porque a pessoa feliz responsabiliza-se. Ela não se sente vítima, ela não culpa os outros. Ela tem o corpo iluminado e consegue ver luz nas trevas. Pessoas felizes não são felizes porque tudo dá certo, porque possuem o que querem. Não. Elas simplesmente sabem aproveitar e sorrir do que a vida lhes oferece, olham além como as crianças. Que lindo, né? Quem de nós é feliz aqui? Adriane, Luana, todo mundo feliz. Luiz, tadinho. Não, Luiz. Enfim, então, e é tão importante essa questão, porque o que nós procuramos, por exemplo, para a gente não... Que horas são, Luiz, por favor? Eu tenho quantos minutos ainda? Mais 10 minutos? Quando passar 5, você me fala. Tem um vídeo para mostrar para vocês, muito interessante. O que nós procuramos, por exemplo, nos templos religiosos, né? O que nós procuramos aqui, de verdade? A felicidade? Procuramos a felicidade aqui? Procuramos ou não procuramos? Procuramos a felicidade? Ou um paz de espírito para buscar a felicidade, né? Então, mas a questão é, quantos de nós, dentro de um templo espírita, buscam Jesus? Quantos de nós? Quantos de nós não reclamam com ele quando as coisas não funcionam? Vira as costas e sai andando, como crianças birrentas. Né? Eu fui lá, rezei, tomei um monte de passo lá. Minha vida continua uma porcaria. Desculpa. Minha vida continua ladeira abaixo. Eu não vou mais naquele lugar. Aquele lugar está me fazendo mal. Não é assim que acontece? E some. Aí vai parar na igreja. Aí chega lá, passa um tempo também, as coisas não funcionam. Aí vai indo, buscando o quê? O que essas pessoas buscam? O que nós procuramos? Por que um indivíduo se afiniza com um movimento religioso em busca do Cristo e outros não? Será que esse movimento da busca a um agrupamento que estuda o Evangelho, que busca seguir o Cristo, é um movimento de um indivíduo em busca do reencontro do seu ser? Ou em busca de um auxílio da espiritualidade?
porque a vida negou o que ele tanto queria e já não tem mais. Atrapalha. Perdi o emprego, vou lá. Fiquei doente, vou lá. Ah, minha casa não está boa, vou lá. Hã? Fiquei sozinho, vou lá. Aí arrumei companhia, já não vou mais. Arrumei emprego, já não vou também. Fiquei bom, tô legal, vou curtir minha cerveja agora, porque acabou um problema. Então, o que nós estamos procurando de verdade? Essa é a grande pergunta. A vida, ela é um prêmio para a nossa evolução. A gente precisa crescer nela. Mas crescer na direção certa. Nós vamos acabar em estradas sem saída, tendo que voltar para a via principal para buscar o caminho de novo, e entrar na rua sem saída, porque as ruas sem saídas são a busca da felicidade pelo prazer temporal. É a confusão que faz com que o que realmente eu sou, espírito ou carne? Ou sou os dois? Né? Enfim, eu vou, só para ilustrar toda a palestra que a gente deu sobre a questão da felicidade, esse vídeo de um anônimo que, na minha opinião, ele é um grande exemplo de felicidade. Alguns já viram esse vídeo, porque rodou no Facebook, mas eu trouxe para o grupo. Abre a tela, Marcão. Abre a tela para não...เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันBravo, porque ele não foi ajudado, hein? Olha só.เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
O quê? Detalhes? Tá bom. Ok, gente, a gente vai passar para a segunda parte do nosso trabalho agora.